Essa é mais uma canção que eu dedico aos meus amigos que cresceram nos anos 2000 e também dedico àqueles que vieram dos anos 90 também, pois foi na época deles que surgiu essa lenda, esse clássico da Pixar, Toy Story, a melhor franquia envolvendo brinquedos de todo o cinema. Devo dizer que essa animação, ela foi inédita para a época que surgiu, né? Pois ela foi a primeira animação 3D que se popularizou de fato, né? E a tecnologia que foi usada nela para produzir ela se tornou base para a tecnologia que a gente veria anos depois, né? Para animação 3D, essa tecnologia que a gente conhece até hoje, que é usada a rodo, né? Em todo tipo, né? Essa é a tal da tecnologia que venceu a tecnologia 2D, né? Que fez os filmes 2D ficarem para trás. Infelizmente, né? Mas isso aqui fez história, não só pela sua tecnologia, como pela história em si desse filme, né? Na história, a gente acompanha um universo onde os brinquedos vivem as suas vidas de forma separada dos humanos. Quando os humanos estão longe, eles ganham vida, conseguem se mexer, têm sentimentos, sua personalidade, né? E até se organizam num tipo de sociedade ali, né? E entre eles está o líder deles, né? Que é Woody, o cowboy, né? Que é o brinquedo favorito do Andy, que é o dono desses brinquedos, né? E eles estão num período de mudança ali, né? Tanto porque o Andy tá fazendo aniversário e também ele tá de mudança da casa que eles vivem. E nesse aniversário, o Andy ganha vários presentes, né? E ganha um brinquedo novo ali, que vai mudar a história desse grupo para sempre. Pois ele ganha um Buzz Lightyear, um brinquedo inspirado em astronautas, em elementos espaciais, né? O Buzz chega como um brinquedo novato ali, né, que vai conquistando todo mundo, né? Todo mundo acha incrível, né? Pois, diferente dos outros, ele é um brinquedo totalmente novo, né? Algo que acaba de ser lançado, parece, né? Algo inédito ali para se ver. Mas tem uma pessoa que não gosta nem um pouquinho disso, que é o Woody, né? Que começa a ficar com ciúme ali, levemente incomodado, né? Com a chegada do Buzz, sentindo que ele está sendo deixado de lado, seja pelos seus amigos ou pelo próprio Wade, que passa a brincar mais, passa mais tempo com o Buzz do que passa com o Woody, né? Isso chega ao ápice, ao ponto do Woody tentar se livrar do Buzz e os dois acabarem se metendo em várias confusões e vão parar talvez no pior lugar que um brinquedo possa parar, né? Na casa do Sid, o vizinho do Andy, né? Que infelizmente é uma criança destrutiva que adora torturar, quebrar e destruir brinquedos por pura diversão ali, né? E aí, será que o Buzz e o Woody vão pôr uma pedra em cima dessa desavença que tiveram e conseguir voltar para casa antes que o Andy se mude? Ou será que não? Só assistindo o filme para saber, não é? Sabe, esse filme, ele é tão, mas tão legal, meu, por vários pontos. Primeiro, os personagens são muito, muito cativantes, viu? Pois, como eu disse, cada brinquedo tem a sua personalidade, né? Como se fosse uma pessoa mesmo, né? Como em filmes que se tratam de pessoas também, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, né? E tem de tudo ali. Tem o Woody, que é o líder, né? A figura central ali, né? Que encabeça todo mundo, né? Tem, por exemplo, o Slink, que é o assistente do Woody, né, o seu braço direito ali. O Rex, que é a parte de humor também, né, um pouquinho do grupo, né, pois tem muitas cenas que são bem meio de humor, meio galhofas com o Rex, né. São momentos que você ri muito com esse dinossaurinho, né. Tem o Porquinho, né, que é um personagem mais sério, ao mesmo tempo sarcástico, né, que tá sempre fazendo um comentário sarcástico. Temos também o Senhor Cabeça de Batatas, que é o ponto baixo, podemos dizer, do grupo, que é o cara chato, que vive reclamando, vive importunando todo mundo e sendo inconveniente, principalmente com o Woody ali, né? Demonstrando que na real ele tem muita inveja do Woody, pois antigamente, quando o Andy era bebê, ele provavelmente foi o brinquedo favorito, né? Pois ele é um brinquedo para bebês, né, da Fisher Price. E hoje em dia que o Andy, que é mais velho, ele gosta mais de brincar com o Woody, com outros brinquedos. E o Cabeça de Batata acabou ficando para trás, né? Uma coisa que ele faz questão de reforçar sempre. E também quando o Buzz chega, ele é quem mais põe pilha nisso, né? Tentando fazer o Woody sentir como ele se sentiu no passado, né? Uma
atitude bem controversa, podemos colocar, do Cabeça de Batata, né? Nesse primeiro filme, realmente, ele é um personagem bem ruinzinho, né? E é claro, o Buzz, que junto com o Woody ali, é o co-protagonista, né? Que é o cara novo ali, né? O cara que chegou agora. E o mais curioso é o fato de que nesse primeiro filme o Buzz pensa que é um patrulheiro espacial de fato, pois o brinquedo de como ele sendo o brinquedo, ele é inspirado numa figura do Buzz Lightyear, né, que é um patrulheiro espacial famoso que a gente descobriria anos no futuro, que veio de um filme que o Andy assistiu, né? E por isso ele obteve o Buzz, né? Mas ele pensa que tudo aquilo, né, que ele representa é de verdade, que ele realmente é o Buzz Lightyear, né, o do Comando Estelar, né, alguém que precisa acabar com o mal que assola a galáxia, que no caso é o Zurg, né, o inimigo jurado dele, né. E ele não se toca que é um brinquedo, né. E todo momento ele fica replicando as frases, os efeitos, essas coisas, realmente se imaginando, achando que ali é aquela vida de fantasia que ele de onde ele foi produzido, né. Sem perceber que ele é só um brinquedo normal de uma criança, né. Algo que ele vai descobrir só mais pra frente, né. E digamos numa cena bem melancólica, né, quando ele descobre a verdade, né, que é aquele momento que ele é o tapa de realidade, né, onde ele percebe que tudo que ele acreditava não é real, né, que na verdade ele não é um patrulheiro espacial, ele é só um brinquedo, né. Algo que até conversa com o filme do Bolt, que eu já trouxe por aqui também, né. Tem essa mesma pegada, né, de alguém sair dessa ilusão que vive, né. E sabe, a principal lição que você pode tirar desse filme é sobre amizades, né. Sobre é como a música de abertura diz: "Amigo, eu estou aqui", né. E com o tempo você vai entendendo o significado disso, né. Como principalmente o Buzz e o Woody, né, onde o Woody começa como um cara ciumento, um cara extremamente babaca com o Buzz, só pelo fato do Buzz ser o novo brinquedo favorito do Andy, e com o tempo eles vão formando um vínculo, vão desenvolvendo uma amizade ali, né. Principalmente no momento, né, que o Woody começa a se importar mais com o Buzz, né, e percebe como ele foi um estúpido no passado, né, tentando diminuir o Buzz só pra ficar com o holofote todo pra ele, né. E até incentiva o Buzz quando ele descobre a verdade, né. O Buzz fica pra baixo, né, pelo que aconteceu, ele descobriu que ele é um brinquedo, né, da pior forma possível, né. Mas é o Woody que lembra, né, que mesmo ele sendo brinquedo, ele é um brinquedo do Andy, né. Ele é um brinquedo que faz o Andy sorrir, né, que o Andy adora brincar com ele, né. Então não tem por que ele desistir agora, ele ainda tem muito pra dar, né. Ele é muito mais do que ele pensa que ele é, né. E esses 2 momentos, cara, fazem os 2 se unirem e se ajudarem, cara, de uma forma que se torna praticamente uma simbiose ali, né. Um não consegue viver sem o outro, né, eles se tornam parceiros de vida mesmo, né. Onde o Woody precisa do Buzz e o Buzz precisa do Woody, né. Onde os 2 se ajudam, né, e realmente se respeitam e se admiram muito, como bons amigos de verdade, né. É literalmente como se um te dissesse para o outro: "Você é meu amigo e eu tô aqui com você, eu tô aqui por você", né. É uma lição linda sobre amizade, né. E também ensina muito sobre você lidar com ciúmes, você não deixar os ciúmes te cegar do jeito que cegou o Woody, né. A ponto até mesmo de se tornar um estúpido com quem tá à sua volta só pra querer ter mais atenção, ser o cara principal ali, né. Você não precisa ser o principal o tempo todo, né, você pode aprender, né, a dividir a atenção com outras pessoas, né. Se as pessoas se importam de verdade com você, elas vão te notar e vão continuar te tratando igual, não vão te tratar diferente, né. Essa é uma lição, assim, que quando você é criança você até entende, né, tipo, o Woody foi idiota e depois ele se redimiu, mas quando você é adulto você entende muito mais a profundidade disso, né, do que significa realmente uma verdadeira amizade. Em resumo, Toy Story, cara, é assim, um dos meus filmes favoritos também, né, um dos que eu gosto muito. Eu assisti várias e várias vezes também, né. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi até mesmo a versão em VHS dele, né, a versão antiga, antes mesmo do DVD, né, já que esse filme, assim como o Rei Leão e outros, eles vieram ainda na época do VHS, né. Eu cheguei a ver, ter em mãos uma vez, né, mas era era um que não funcionava mais, né, pois não tinha o VHS, né. Mas foi interessante ver isso. Vocês também já viram a versão dele em VHS? Me deixa aí nos comentários. Mas em resumo, cara,
Quem conhece, vale a pena revisitar. E quem não conhece, por favor, procura aí pra assistir, cara. Você vai se impressionar com Toy Story, viu? Pois é um excelente filme e um excelente começo para uma franquia que continua fazendo fãs e acumulando, né, cada vez mais fama até os dias de hoje. Bem, é isso. Essa foi a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Aproveita e comenta aí. Você já conhecia Toy Story 3? Qual é o seu brinquedo favorito? Qual era o brinquedo que você sempre quis ter na infância? Me escreve pra mim aqui nos comentários. Bem, se você gostou, clica em gostei aí, compartilha para os seus amigos, se inscreve no meu canal, né, para ficar por dentro dos novos vídeos. Aproveita e apresenta esse filme para outras pessoas que são fãs de Toy Story, gostam de brinquedos, né, ou que gostam de cinema. Apresenta o meu canal para elas. Eu me despeço de vocês. Muito obrigado quem me assistiu até aqui e até mais.